Essa nossa primeira mesa de hoje, nesse último dia da Bienal, então eu queria começar transmitindo uma notícia que talvez alguns já tenham visto. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao STF um pedido para que seja cassada a liminar concedida ontem, que autorizava a Prefeitura a fazer operações de busca e apreensão de livros considerados impróprios aqui na Bienal. Considerados impróprios só por terem referências ao universo LGBT. Esse vídeo já foi enviado, vai ser apreciado. É importante que todos saibam disso e que todos se posicionem em relação a essa atitude da Prefeitura, que foi autoritária, preconceituosa e de forma também corrupta, já aproximando o assunto aqui da nossa mesa. Nos deixa o nosso apoio à Bienal, às editoras, aos autores e aos leitores que se posicionaram contra essa tentativa de censura de livros. Isso é gravíssimo, não pode ser naturalizado e merece todo o nosso repúdio. O tema da nossa conversa de hoje é corrupção, os descaminhos da corrupção. É um tema vasto, complexo, uma presença muito disseminada tanto na história do Brasil quanto no dia a dia de nós brasileiros. E para dar conta dessa complexidade, a gente reuniu aqui 3 autores de livros que são muito diferentes, mas complementares, e que ajudam a gente a entender as várias dimensões da corrupção no Brasil. O abuso de poder das autoridades, a promiscuidade entre o setor privado e o setor público, e os desafios para a elaboração e a implementação de políticas efetivas de combate à corrupção. A Raquel Dodge, comigo, jornalista especializada em economia, colunista da Folha de São Paulo, e acaba de lançar o livro Why Not, pela editora Intrínseca. Nesse livro, ela conta a história da JBS, mostrando como os irmãos Wesley e Wesley Batista transformaram um frigorífico familiar na maior empresa de carnes do mundo. Um processo que contou com um generoso apoio do Estado via BNDES. E esse apoio entrou no radar da Operação Lava Jato, uma investigação atribulada, como a gente vai ver aqui, e que acabou provocando um dos maiores escândalos da história recente brasileira, que é o vazamento, a gravação de uma conversa explosiva entre o Wesley e o então presidente Michel Temer. Aquela famosa conversa do tem que manter isso aí, viu? Em referência aos pagamentos ao deputado Eduardo Cunha na prisão. Essa gravação quase derrubou o Temer, provocou a maior queda da Bolsa brasileira em quase 10 anos, um dia caótico que ficou conhecido no mercado como Wesley Day, 17 de maio de 2017. Alguns anos antes disso, em 14 de setembro de 2009, aconteceu outro momento marcante na história da corrupção brasileira, se é que se pode falar isso. Mas, ao contrário do Wesley Day, pouca gente soube disso na época. O que aconteceu naquela noite de 2009 foi um jantar no valor total de cerca de R$1,5 milhão, em um hotel de luxo na Avenida Champs-Élysées, em Paris, em homenagem ao então governador do Rio, Sérgio Cabral, que havia acabado de receber a Legião de Honra do governo francês e liderava a campanha para fazer da capital carioca a sede das Olimpíadas de 2016. O público só ficaria sabendo desse jantar em 2012, quando fotos vazadas revelaram os detalhes da festa. Inclusive, alguns convidados, parte da cúpula da política do Rio, usando guardanapos na cabeça. A história dessa noite é contada pelo jornalista Ciro Barsetti, ali à nossa direita, no livro A Farra dos Guardanapos, o último baile da era Cabral, lançado pela editora Máquina dos Livros. O Barsetti tem passagens por alguns dos principais veículos do país, como o Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo. Atualmente é colaborador do Portal Terra. Nesse livro, ele mostra como aquela noite resume a essência do governo de Sérgio Cabral, que está preso desde 2016. E o terceiro livro que compõe o nosso debate não narra um caso específico de corrupção, mas ilustra, sim, a tentativa de combatê-la. Trata-se do livro Novas Medidas contra a Corrupção, organizado por Bruno Brandão
e Michael Freitas Moain, que está aqui com a gente, aqui à minha esquerda. O Michael é professor de Direitos Humanos e de Processo Legislativo e é coordenador do Centro de Justiça e Sociedade da FGV Direito Rio, além de ser pesquisador do Programa de Transparência Pública da FGV. Esse livro é fruto de um longo processo que envolveu centenas de colaboradores de variadas tendências políticas e intelectuais e que resultou no pacote de 70 medidas de controle da corrupção, com projetos para as áreas legislativa, administrativa e institucional. Na nossa conversa, a gente vai destrinchar um pouco essas medidas e os desafios para que elas sejam de fato implementadas no país de Joesley, Cabrais e Crivelas. Para começar, conversar um pouquinho, perguntar para cada um sobre a origem dos livros, para que a gente saiba de onde vieram esses projetos. Começar pela Raquel Portugal. Eu sabia, Raquel, se você já estava de olho na JBS antes do Joesley Bruno, a ideia do livro surgiu a partir desse momento em que os irmãos Batista passaram a ocupar os holofotes da corrupção brasileira. Primeiro, obrigado pela presença de todos, pela disponibilidade de estar aí num domingo de sol, debatendo sobre corrupção. Não é fácil, mas eu acho que é um tema que a gente tem que se debruçar mais e mais se a gente quiser mudar o Brasil. Eu já vinha de olho na JBS há algum tempo, eu sou repórter de negócios e economia e política já há 20 anos, e desde que os batistas surgiram no cenário nacional, a empresa com um crescimento muito rápido, a gente que estava ali empenhado naquela história, a gente já começou a desconfiar um pouco daquilo, né? De onde vinham aqueles caras, por que tanto dinheiro público despejado ali, e era sempre um fator de... que lindinho! E era sempre um fator de dúvida e de desconfiança, e a JBS era muito avessa a jornalistas, a prestar contas ao público, e a gente foi ali desbravando para tentar conhecer um pouco da história deles. A ideia do livro em si surgiu no dia da delação premiada dos Batista. Eu estava na redação da Folha, estourou o grande furo, né, do colega Lauro Jardim do Globo, e eu fiquei ali atordoada, correndo atrás das notícias, falando, poxa, confirmar, vamos trazer essa informação, só que ao mesmo tempo ficava um sininho ali na minha cabeça, falando, cara, o Joesley é muito mais maluco do que eu imaginei. Eu imaginava que ele fosse corrupto, eu imaginava essa relação promíscua, mas jamais imaginava que ele entraria dentro do Palácio Jamburu para gravar o presidente da República. Então, naquele dia eu voltei para casa meio insone, e naquela noite fiquei pensando, nossa, isso vale um livro, isso vale um livro. Não só pela história de corrupção em si, mas por essa história toda do clã Batista, né? Como os caras saem lá de Goiás, constroem um império, eles são uma família muito unida, eles têm uma coisa mesmo de uma união familiar, uns valores do interior, assim, que pra gente hoje nos grandes centros é até difícil de compreender. Então eu achava que tinham várias facetas dessa história, tinha um lado humano, tinha um lado político, tinha um lado policial, e eu achava que era uma das poucas histórias que a gente podia realmente mostrar essa corrupção entranhada entre o público e o privado. Como é que pode o negócio ser tão assim, tão... Gatinho. Como é que podia estar assim, tão entranhado a relação entre o público e o privado? E naquela noite mesmo, no dia seguinte, eu já sugeri para a Imprínfuga e surgiu esse projeto. O fruto do Joesley, mais um fruto do Joesley. E no livro, quem já leu sabe, quem se interessar depois por ler vai ver, é muito rico em detalhes da vida pessoal dos irmãos. Né? É uma narrativa muito literária que reconstrói desde a infância do Joesley até os hábitos luxuosos que eles desenvolveram depois de enriquecer. Também mostra os bastidores da empresa e também os bastidores da negociação, da relação. Foi altamente complexo, já falar disso mais para frente. Mas, por agora, eu queria saber quais foram os maiores desafios para a sua apuração e
como você conseguiu fazer as pessoas falarem detalhes tão delicados, às vezes, da vida pessoal dos irmãos? Qual foi a relação com eles, na abordagem deles? Você queria falar um pouco sobre esse processo de apuração? Muito difícil, porque era uma história onde todo mundo tinha gravado todo mundo e eu não podia gravar ninguém. Então, qualquer pessoa que eu chegasse para abordar e colocasse meu gravador na frente, acabou a conversa, eu já não tinha mais a menor espontaneidade. Então, foi um exercício de jornalismo à moda antiga, era sentar, conversar com a pessoa, às vezes mais de uma vez, aliás, muitas vezes mais de uma vez, ir anotando, chegar em casa, passar aquilo tudo para o papel e contando com a memória, para poder realmente buscar essas histórias. E muitas pessoas falaram comigo off the record, então não vou poder dizer aqui exatamente com quem eu falei, em nome desse sagrado sigilo da fonte, mas o meu argumento era simples. Falei, olha, para falar mal de você tem o mundo inteiro, para falar bem só tem você. Então, se você quiser contar a sua história, fale comigo, porque quem não conta a sua história, conta por você. E um jornalismo transparente, né? Não é uma biografia autorizada, o Joés e o Wesley não tiveram nenhum tipo de acesso ao texto, sempre foi um livro independente. E partir da maior transparência possível. Olha, a gente vai contar essa história da melhor forma que a gente puder e falem conosco. Não é fácil, a maioria dos personagens a gente conseguiu, alguns a gente não conseguiu e seguimos. Bom, então aqui o plantão de notícias, o presidente do STF, Toffoli, acaba de derrubar a decisão judicial que permitia a apreensão de livros da Bienal. Então, mais uma vez, parabéns a todos pelo trabalho. Silvio, vamos falar um pouco da farra dos guardanapos. Para você, quais foram as maiores dificuldades para levantar os detalhes daquela noite, em que as pessoas talvez nem tivessem memórias muito boas, dada a quantidade de vinho consumida e uísque consumido durante a farra? Pode contar um pouco como é que foi o processo de apuração desse livro? Você disse que não conseguiu entrevistar o Cabral, né? Ele não aceitou falar com você na prisão. O que você perguntaria para ele, se pudesse? Boa tarde a todos. Guilherme, Chael, Raquel. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só falar como é que eu tentei me preparar para vir aqui hoje para falar com vocês. Eu tive a curiosidade, Guilherme, de ir no acervo digital do Jornal Estado de São Paulo e ver o que era a notícia no dia 8 de setembro de 1919, há 100 anos atrás. Então, eu pensei 3 textos que estavam lá no Estadão em 1919, no dia 8 de setembro. Um deles era um artigo em que se contestava o poder, a autonomia dos parlamentares em decidir o aumento do próprio vencimento. Então, há uma polêmica em 1919, os parlamentares não podiam decidir sobre o aumento dos vencimentos deles. Um outro texto falava abertamente sobre uma crítica ao governo Campos Salles por ter comprado o silêncio de parte da imprensa, por não sei quantos mil réis. Em 1919, o presidente era Epitácio Pessoa. Campos Salles tinha sido presidente na virada do século. Mas eu achei interessante, quer dizer, eu acho que era até um editorial, né, do Estadão, criticando o Campos Salles por ter comprado a imprensa por não sei quantos mil réis. E o terceiro que me chamou a atenção, não fala especificamente sobre corrupção, mas é um tema bastante atual, é que um vereador de São Paulo estava sendo contestado por causa do clube que ele presidia. Ele presidia um clube chamado Clube de Tiro aos Pombos. O nome é esse mesmo, Clube de Tiro aos Pombos. E ele estava sendo muito contestado pela sociedade civil, por grupos de defesa de animais, que aquilo era uma barbárie, que é um clube que a finalidade do associado é bater pombos na rua. E qual foi o argumento de defesa desse vereador, desse presidente de clube? Ele disse o seguinte: nós abatemos sim os pombos, mas nós podemos garantir que no ato do abate o pombo normalmente cai morto, ou seja, não tem sofrimento. Esse foi o argumento dele. Como a questão do armamento e das armas é uma questão atual, eu achei interessante trazer esse tema para cá também. Respondendo a sua pergunta, né, da apuração, da dificuldade,
e de tentar falar com o Sérgio Cabral, tentei falar com o Sérgio Cabral, usando o filho dele, o Marco Antônio Cabral, como intermediário, mas o Marco Antônio Cabral não deu a mínima. E também era difícil, né, o acesso, já preso. Agora, houve vários entrevistados que pediram, pelo amor de Deus, para dizer que não estavam na festa, essa festa do dia 14 de setembro. Aliás, teve um que eu sei que estava, eu fui fora do Rio para entrevistá-lo, ele me contou histórias, mas ele disse o seguinte: olha, eu estava em Paris no dia 14 de setembro, eu fui convidado para a festa, eu cheguei na porta do palácio, lá na Champs-Élysées, vi o que era e não entrei. Agora você aceita um negócio desse? O cara estava lá em Paris, foi convidado para a festa, se vestiu a caráter, chegou aí ao palácio, aí olhou assim: isso aqui não é para mim. Mas enfim, fazer o quê? E um critério para a gente elaborar o livro foi de citar personagens que eram identificáveis nas fotos, para evitar depois uma ação qualquer na justiça que pudesse recolher os nossos livros, né? Enfim, então isso foi um critério, e a gente soube de outras histórias também, de outros envolvidos que não entraram no livro por causa disso, que quando da entrevista tem um empresário expoente do Rio de Janeiro que também estava na festa. Enfim, quando eu ia falar com ele, já tudo programado, tudo marcado, a assessoria dele me ligou dizendo o seguinte: olha, realmente o fulano de tal estava em Paris, mas no dia da festa, aliás, 2, 3 horas antes, ele teve um problema no Rio de Janeiro, pegou um voo e se mandou para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essa foi a dificuldade maior, porque ninguém queria se identificar, né, como convidado, participante daquele evento. O que você perguntaria para o Cabral se tivesse conseguido encontrar com ele? Seriam muitas perguntas, né? Eu teria que elaborar muitas perguntas. Agora, talvez eu pudesse fazer uma pergunta, já projetando o futuro. Se ele imaginava que essa farra toda que marca o auge e a queda dele como político, né? Porque na época ele já era cotado para ser candidato a presidente da República, já havia algumas pesquisas de intenção de voto com o nome dele para suceder o Lula em 2010, então, e há também outras pesquisas que já apontavam ele como aí não era pesquisa, mas enfim, já havia toda uma movimentação para que ele também pudesse ser o vice-presidente na chapa da Dilma. Então, olha o prestígio dele. O que eu perguntaria a ele? Eu perguntaria a ele se ele, um dia, poderia imaginar que essa farra toda fosse editada em livro e fosse levada ao cinema. Porque uma produtora comprou os direitos do livro e já está na fase final de preparação do roteiro. O filme deve ser lançado ano que vem. Aqui, enfim, vai ser o mesmo nome, A Farra dos Guardanapos. Espero que todo mundo esteja lá também. Na pré-estreia não vai dar para convidar todo mundo, mas enfim, todo mundo esteja presente. E por que você decidiu concentrar o livro nessa noite especificamente, e não na história mais ampla da corrupção do governo Cabral? Quer dizer, o que esse fato particular revela sobre a essência do governo Cabral? A questão de expandir essa rede de corrupção do Cabral, o livro poderia caducar em 15 dias, né? Porque você vê, até hoje, de 10 em 10 dias, ele recebe uma condenação. Entendeu? Então a gente tentou fixar o olhar naquela festa que foi pouco aproveitada, aliás, não foi nada aproveitada em termos de cobertura de imprensa. Entendeu? Foi uma festa, na verdade, ignorada pela imprensa. Você não encontra nenhuma notinha em jornal nenhum, nem notinha em coluna social. Para não ser injusto, pequenas notinhas de, por exemplo, o mágico que esteve na festa tentando esconder o anel da dona Adriana Selma, que custa R$800 mil. Aí saiu uma notinha no Gente Boa do Globo. Mas não teve mais nada, não teve nenhuma matéria grande, nenhum jornal se interessou. Eu até te digo, né, que num debate desses aí, numa faculdade, estava presente uma colega jornalista que era do Globo na época, e ela me interrompeu e disse o seguinte: no Globo não dava para dar matéria porque o Sérgio Cabral é queridinho do Globo. Ela falou isso. Eu não estava lá, não sei.
Então essa foi a dificuldade. Quando você perguntou para o Silvio, será que o Cabral fazia, que ele gostaria de perguntar para o Cabral se ele imaginava que um dia ele estaria ali? Eu arriscaria dizer que não. Porque uma das coisas que mais impressionou, tanto lendo o livro do Silvio quanto fazendo o Why Not, o quanto a corrupção é extremamente natural. Tanto para os políticos quanto para os empresários. Eles agem como se fosse uma coisa do dia a dia deles. Se borra um pouco a noção do certo e do errado. É uma coisa de todo dia. Tem uma frase emblemática entre tantas, do Joesley para o Aécio Neves, em que ele diz assim: pô, Aécio, tudo que a gente fazia sempre, agora não pode mais. Eu não sei, talvez o Brasil tenha mudado um pouco, né? Tiago, fala um pouco sobre esse projeto, mais que um livro, acho que é um longo projeto, um levantamento que vocês coordenaram a respeito de medidas de combate à corrupção. Você podia contar um pouco como foi esse processo, qual era a intenção de vocês a fazer esse levantamento? E uma pergunta, uma curiosidade, como é que vocês delimitaram o significado de corrupção? O que é corrupção para vocês? Tá. Primeiro, agradecer o convite, Mânia, que organizou esse momento importante. Estou muito feliz de estar aqui com esses colegas, com autores tão importantes como vocês nesse domingo. Guilherme, a ideia surgiu, a Lava Jato, como vocês devem se lembrar, surgiu em 2014. Ela começa, não era ainda a Lava Jato conhecida de todos, que é hoje, mas ela já começa a se tornar uma referência no combate à corrupção. Cria-se ali a perspectiva, logo cedo na operação, de que algumas práticas poderiam mudar, ou alguns obstáculos não superados, casos importantes do passado, poderiam eventualmente ser superados. Mas, em 2015, no fim de 2015, pela primeira vez na história do Brasil, desde que se mede pesquisa de opinião sobre qual é o principal problema do Brasil, e vejam que o Brasil, por óbvio, tem inúmeros problemas, infelizmente. Né? Geralmente, segurança, desemprego, segurança pública, violência, eram as preocupações principais dos brasileiros. E naquele Datafolha, que depois se repetiu em outros institutos de pesquisa, no fim de 2015, pela primeira vez a corrupção aparece como a principal preocupação brasileira, quase 40%, superando esses outros graves problemas. Tanto eu, que sou professor universitário e um pesquisador, junto com outros colegas, pensamos qual é a nossa contribuição. Às vezes o professor da universidade fica lá cuidando de problemas teóricos, afastada da realidade, e era o nosso momento, nós vimos uma grande oportunidade de trazer o nosso conhecimento acumulado para um problema grave do Brasil, que era, portanto, o principal problema naquele momento. Nós fizemos isso. Então reunimos 200, eu diria sem nenhum problema, os 200 principais, dentre os principais pensadores da corrupção. Como você bem disse na abertura, desde juízes, promotores, procuradores, mas também gente que está do outro lado desse embate, os advogados, às vezes professores, servidores públicos. Então trouxemos a melhor inteligência nessa questão para enfrentar a corrupção, mas aí uma das suas perguntas foi: mas como é que vocês modelaram ou quadraram o que é a corrupção? Como é entendida a corrupção? E essa foi uma das outras motivações, talvez a segunda principal motivação dessa pesquisa, que era trazer para o debate público, para o Congresso Nacional e para a sociedade, uma ampliação do que a gente entende como corrupção. A corrupção, ela infelizmente é associada apenas de uma forma reducionista com aquela ponta repressiva que é muito importante, que é o trabalho do juiz, o trabalho do promotor, do procurador. Não por menos a gente tem como ícone, talvez equivocadamente, o ícone herói, o juiz, não? Então o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, etc. Essas personagens se tornarem heróis era um símbolo de que a gente simplificava o combate à corrupção só nessa ponta repressiva. O que é importante, não me entendam, é importante ter o juiz eventualmente prendendo, o procurador acusando, mas essa é a ponta final. O ideal do combate à corrupção é que a gente tenha uma série de outros momentos para que a Lava Jato sequer exista enquanto operação, para que a prisão eventualmente não aconteça ou que ela seja excepcional, residual. Essa foi a motivação, então, da gente fazer 70 medidas espalhadas nesses
espectro do que é combate à corrupção. Portanto, algumas medidas são de repressão. Melhorar o sistema punitivo, possibilitar que as pessoas que eventualmente cometeram crimes sejam punidas, dentro da lei, etc. Mas também trazer, então, medidas que a gente considera importantíssimas, preventivas, de detenção e prevenção da corrupção. Essas, infelizmente, no nosso imaginário das pessoas, elas sequer são vistas como medidas de combate à corrupção. Controle social, o jornalismo investigativo, são atividades essenciais. Nenhum dos grandes países que tem bons índices de combate à corrupção chegaram lá sem ter uma imprensa livre, etc. E, portanto, corrupção, e uma das concepções muito conhecidas, justamente aquela simplificada, que diz que a corrupção é o abuso do poder que é dado a uma autoridade para fins de interesse próprio. A medida do desembargador, por exemplo, que ontem determinou, depois cassou a decisão de um colega para determinar, autorizar que livros fossem apreendidos, é uma decisão corrupta no seu limite, conforme essa acepção, porque atende o juiz, o desembargador, nesse momento, ele carregou a sua decisão com a sua moral própria, com a sua visão própria, provavelmente com cunho religioso, moral, que é absolutamente legítimo no seu lar. Então, ele extrapolou a sua vontade, a sua privacidade por o público, como se a sociedade tivesse que ter a mesma visão desses fatos que ele. Então, essa é também uma visão de corrupção que a gente procura abarcar e ampliar. No fim do ano passado, você publicou, junto com Fabiano Angélico e Leandro Luiz-Aranha, um artigo na revista Interesse Nacional, que listava os maiores entraves à implementação efetiva de reformas anticorrupção no Brasil. Você poderia explicar um pouco quais são esses maiores entraves na visão de vocês? Claro, há muitos, e eu, ao longo desse bate-papo com vocês, espero falar de outros, mas em resumo, o principal deles é justamente dialogar, trazer do ponto de vista da sociedade quais são as prioridades e fazê-las, estabelecer um diálogo entre a visão da sociedade civil e a visão do Congresso Nacional. Muitas vezes há uma cisão, uma separação, e em alguns momentos há uma aproximação. Então, o que a gente tentou fazer aqui, e esse é um livro, embora eu recomende vocês tomem conhecimento, etc., leiam, ele não é um livro de literatura, não tem um romance aqui, nenhuma história, como o Guilherme apresentou, são projetos explicados, são ideias construídas através de projetos de lei. A gente quis deixar a bola redonda, como se diz no futebol, dar um passe certo, uma assistência para o Congresso Nacional poder levar adiante. Então a ideia era trazer uma visão da sociedade civil, fazer um momento de construção coletiva para que o Congresso se influenciasse, se sensibilizasse com essas visões. Isso já vem acontecendo. A gente já tem dessas 70 medidas construídas pela sociedade civil, por esses vários atores que eu mencionei, que eu fiz referência. Várias delas, quase todas elas já estão em tramitação no Congresso. Agora o próximo passo é elas serem aprovadas. Há entraves, e o principal deles é justamente esse choque de visões. O próprio Ministro da Justiça apresenta um pacote de anticrime que, em tese, englobaria medidas de combate à corrupção, mas me parece um pacote que perde uma oportunidade de fazer esse debate mais amplo. Ele se reduz de novo em algumas questões que a gente já conhece. Obrigado, Michel. Raquel, a gente falando sobre entraves no combate à corrupção, o caso da delação do Joesley, talvez ilustre um pouco os meandros, os bastidores desse combate à corrupção. Ele com o papel ambíguo do procurador Marcelo Miriam, que termina por prejudicar o estabelecimento desse acordo. Você poderia, talvez, contar um pouco para o público como é que foi a sua investigação sobre a delação especificamente e como o processo dessa delação ilustra as dificuldades no combate à corrupção no Brasil? Olha, Guilherme, o processo da delação premiada da JBS foi muito polêmico, né? Inclusive, a gente está esperando um desfecho para essa questão, que é um julgamento que está faltando ser pautado aí pelo ministro Dias Toffoli, para decidir se a delação da JBS vai ser válida ou não. Em resumo, se o Joesley e o Wesley voltam para a cadeia ou não. E o pivô de toda essa decisão, né, que levou o Rodrigo Janot a pedir a decisão do processo que ele mesmo negociou, é o envolvimento do procurador advogado Marcelo Miller no
o que aconteceu foi o seguinte, depois que a legislação da JBS veio a público, descobriu-se que o principal advogado do caso, um dos principais, né, eram dois, tinha sido Marcelo Miller, que acabava de, e ainda não tinha formalmente se desligado do Ministério Público. Marcelo Miller tinha sido um importante procurador em outros casos relevantes na Lava Jato, trabalhava em Brasília dentro da Força Tarefa, depois foi para o Rio, resolveu sair do MPF, só que antes mesmo da demissão dele ser efetivada, ele começou a trabalhar para o Joesley, e isso gerou muita polêmica, né? Até que ponto ele ensinou para o Joesley como lidar com seus amigos procuradores, ele nega, o Janot também nega, nunca apareceu nenhuma evidência de que Marcelo Miller tivesse pago o Janot para fazer alguma coisa errada, mas mostrou um pouco de como a relação ali estava um pouco doente, né? Esses meandros do processo, eu acho assim, a delação premiada é um instituto muito importante. Eu acho que muita coisa só foi revelada no Brasil por conta desse instituto. A gente conseguiu aí desvendar casos de corrupção como há muito não se via, só que os meandros de como o processo era feito era uma coisa que a gente, como jornalista, tinha muita dificuldade de entender. Começou a vir a público, nesse caso, a JBS, e começou a ficar mais forte agora com as revelações do site do Intercept Brasil, mostrando ali que os procuradores meio que se achavam deuses, que usurpavam ali das suas prerrogativas legais para trazer, para conseguir punir, que tinham um lado político que em absoluto não deveria fazer parte do papel deles. E aí agora acho que a sociedade, a gente tinha um momento em que se endeusava o Moro, o Dallagnol e o Ministério Público, e agora você vai vendo um caminho que parte da sociedade repudia. Eu acho que nenhuma das coisas é correta, né? Eu acho que quando se endeusava, a gente devia ter ficado de olho no que estava acontecendo, e também, agora não dá para falar que o trabalho dos caras foi totalmente errado. Eduardo Cunha está na cadeia, né? Então, coisas benéficas aconteceram. Então, eu acho que é um processo que a gente ainda vai... A sociedade brasileira, a Lava Jato em si, foi uma catarse tão grande na sociedade, produziu a eleição do Jair Bolsonaro. Acho que ainda vai levar um tempo para a gente digerir tudo isso. Eu pergunto público para você, lembrando que vocês podem ficar à vontade para mandar por escrito as perguntas a qualquer momento. A gente vai fazendo durante a conversa. Acho que um pouco a ver com isso. A pessoa pergunta se durante a apuração você se viu diante de algum conflito moral, o que te incomodou mais profundamente como cidadão durante a apuração desse livro? Quando a gente faz um trabalho jornalístico, apesar de, obviamente, a gente ter nossas opiniões, convicções, a gente tenta se isolar o máximo possível, né, para você tentar manter uma imparcialidade. Embora seja uma coisa inalcançável, o jornalismo tem que perseguir isso. Mas o que me incomodava muito e assustava era a promiscuidade. Sabe? A maneira com que o Joesley articulava o impeachment da Dilma, dava dinheiro para o Temer fazer guerrilha na internet, e ao mesmo tempo, do outro lado, ia com a Dilma, se reunia no Planalto, pegava com ela demandas, levava para os partidos, olha, não larguem a base da Dilma, ela vai oferecer esse cargo para vocês. Durante a apuração do livro, eu cheguei em conversas dele com o presidente Dilma, ali muito de bastidor, em que realmente é uma promiscuidade, assim, você fala, não é possível, né? Chega umas horas a história é tão maluca que se fosse ficção, você ficava meio na dúvida, né? Que é incrível isso aqui. Mas o que mais me incomodou foi isso, assim, chegava umas horas você ficava com o estômago embrulhado, assim, o tamanho da promiscuidade. Silvia, retomando nossa história do Cabral, conversar com você um pouco sobre o momento, não a noite da farra, mas o momento em que a farra se torna conhecida do público.
em 2012, quando vazam as fotos daquela noitada, inclusive a famosa foto dos guardanapos na cabeça. Você podia contar um pouco para a gente, explicar o contexto que aquelas fotos foram reveladas, como elas vieram à tona e qual foi o impacto que elas tiveram naquele momento? O impacto foi devastador. Eu estou vendo aqui, tem muita gente jovem, você já falou no início, Guilherme, mas muita gente jovem, como se passa em 10 anos, para quem está aqui, não representa quase nada, mas para quem tem 18, 20 anos, né? Então, só recapitulando, 10 anos atrás, o Sérgio Cabral era o governador do Rio e reuniu em Paris todo o secretariado dele, toda a nata do empresariado brasileiro, quase toda, e do empresariado francês, para fazer uma festa num palácio na Champs-Élysées, um palácio que pertenceu a uma cortesã francesa até o século XIX. Vocês podem imaginar, quer dizer, tudo do bom e do melhor. As garrafas de vinho foram consumidas às centenas, cada uma em torno de 1.000 euros, dependendo da safra, lagosta à vontade, enfim. Isso tudo, claro, com o nosso dinheiro, porque se a festa foi paga pelo Peugeot, é porque tinha interesse, é fábrica Peugeot. Mas quem é que pagou, por exemplo, as 150, as 120 ou as 110 passagens aéreas de ida e volta para Paris, a hospedagem que essa gente pôs em Paris? Fomos nós que pagamos. Enfim, só para contextualizar, né, para os mais jovens, quem era o Sérgio Cabral, era o poder do Rio de Janeiro nas suas mãos. Estava há 2 semanas do anúncio da sede do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro como sede olímpica, e o Brasil surfava num momento de muita... Eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que deu mais cedo ou mais tarde. Enfim, mas pelo menos molhou o livro. O Sérgio Cabral surfava no momento de glória para o governo dele, com as UPPs, as UPAs, unidades de polícia pacificadora, de pronto atendimento, né? O Brasil era sede já da Copa do Mundo de 2014, o Rio de Janeiro seria a capital dessa Copa do Mundo, porque aqui foi a final da Copa do Mundo, aqui ficou a sede da FIFA, enfim, a família FIFA ficou aqui, o centro de imprensa, né, o Media Press ficou aqui. Então, Sérgio Cabral era isso que ele representava. Agora, sim, entrando na sua pergunta, sobre o que era mesmo? No momento que as fotos foram divulgadas. Sim, foi Antônio Garotinho, o grande adversário do Sérgio Cabral, teve acesso a essas fotos, o grande adversário político dele, e, enfim, ele, a Rosinha, aliás, um parêntese, né, de todos os governadores do Rio vivos, só o Whitson ainda não foi preso. Não sei até quando, enfim, só o Whitson não foi preso, né? Rosinha e Garotinho são presos a toda semana e saem, né? O Cabral preso, o Pezão preso, o Moreira Franco foi preso, saiu. Mas assim, de todos os governadores eleitos como tal, né? Só para corrigir, porque a Benedita não foi presa. Mas ela foi eleita vice-governadora, né? Entrou só para terminar o mandato, se não me engano, do próprio Garotinho. Agora, o Garotinho teve acesso a essas fotos. Ele, como sempre foi e sempre será fantasioso, ele explicou, que eu tentei entrevistá-lo. Aliás, quando eu fui entrevistá-lo para falar sobre isso, ele atendeu o telefone e disse que não era ele. Mas eu conheço a voz dele, liguei no celular dele, já tinha falado com ele naquele celular, e ele atendeu dizendo que não era ele. Aí eu me identifiquei fingindo que estava embarcando na história dele. E ele disse que era um assessor dele, e que o Garotinho estava escrevendo o mesmo livro, A Farra dos Guardanapos. Só que ele deu um outro nome, A Guerra, alguma coisa assim, a Gandaia dos Guardanapos, eu não lembro. Aí eu falei, tá bom, mas o senhor pode transmitir ao governador que eu gostaria de falar com ele? Vamos ver, ele vai ter interesse de falar com o senhor assim, mas num outro momento e tal. Depois eu fui conversar, Guilherme, com 2 repórteres que cobriam o governo do Rio, que cobriam, já tinham entrevistado o Garotinho, e eles me disseram, o Garotinho faz isso direto, ele atende o telefone e diz que não é ele. Aí eu contei isso no livro, e ele não gostou. Ele não falou para o livro, mas ele falou em entrevistas que ele recebeu um pendrive de um assessor. A história é maluca, até esqueci a história, mas é nem maluca a história, entendeu? Mas está aqui no livro. Ele recebeu um pendrive de um assessor que tinha recebido de uma outra pessoa, aí ele abriu junto com a Rosinha, viram aquilo, ficaram em êxtase, né?
A Rosinha quase teve um troço quando viu aquilo, porque era a queda total do Sérgio Cabral. Agora, o que a gente sabe é que essas fotos que deram origem a essa capa do livro e que representaram simbolicamente a queda do Cabral, claro, elas foram feitas lá no dia da festa, no dia do evento. Em dado momento, quando as pessoas já tinham perdido a noção de tudo, né? Consumo de não sei quantas garrafas de bebida e outras coisas mais que não estão no livro, porque a gente não pode botar no livro algumas coisas. Enfim, o chefe de imprensa do Garotinho, tanto faz, né? O chefe de imprensa do Cabral, que estava lá, ele ficou em pânico, porque ele estava vendo que tinha muita gente com... não eram celulares, eram 2009, era BlackBerry, pode ser? Não tinha qualidade a foto, mas alguns estavam com aquelas câmeras digitais fazendo as fotos daquelas bórnias, né? Então, esse chefe de imprensa chegou para as pessoas: por favor, não faz foto. Quem faz foto aqui somos nós, da assessoria. Por favor, guarda sua máquina. E foi assim, uns 3 ou 4. Até que chegou numa senhora que especula-se o alvo disso tudo, e essa senhora ficou indignada com o pedido do assessor do Sérgio Cabral para que ela guardasse a câmera digital dela. Ela não discutiu. Disse: tá bom, é para guardar, eu guardo. Levou 2, 3 minutos, ela levantou e foi até o Sérgio Cabral fazer queixa. E o chefe de imprensa que tinha pedido para ela guardar a máquina. E o Sérgio Cabral fez um escândalo. O Sérgio Cabral já estava para lá de Bagdá. Já era 11 horas da noite, já não conseguia nem mais enxergar a Adriana Selma. Trocava tudo. E ele fez um escândalo, ele começou a xingar o assessor, não vou repetir aquilo que ele falou, me contaram em detalhes. Mas enfim, começou a xingar o assessor, expulsou o assessor da festa. E foi um mal-estar danado. Quando as fotos foram reveladas, ou divulgadas, né, pelo Garotinho 2012, o Sérgio Cabral quase teve um troço, né? Viu aquelas fotos, ele percebeu que aquilo ali ia ter um efeito devastador, né, para a carreira dele, e ele chamou o assessor. Chamou os assessores todos, né? Que merda é essa, entendeu? Aí o assessor, sabia que aconteceu isso? Aí o assessor falou: governador, o senhor lembra no dia da festa que eu comecei a pedir para as pessoas que estavam com câmera para recolher as câmeras e tal? Não sei, assim, o senhor lembra que eu fui numa convidada sua e pedi para ela recolher? Aí ele ficou meio calado. E o senhor lembra que ela depois foi até o senhor pedir autorização para fazer as fotos e o senhor ficou nervoso? Aí o Sérgio Cabral deu um soco na mesa e tal, e eles pediram, o Sérgio Cabral pediu para trazer os filmes, né, o que tinha de cartão daquelas fotos, começaram a comparar, Guilherme, aquelas fotos que a assessoria tinha com as fotos divulgadas para ver de onde tinham partido essas fotos divulgadas pelo Garotinho, entendeu? E aí viram que realmente tudo levava aquele que era daquela senhora mesmo. Agora, quem é essa senhora? Essa é a questão. A gente não teve informação suficiente para cravar que a senhora que fez as fotos era a senhora X. Entendeu? E a gente ouviu 3, 4 versões diferentes. Então ficava leviano botar no livro, que é um livro de reportagem, sem ter certeza. Agora, há pistas. Uma das pistas que a gente teve, quase que a gente bancou, foi que ela era uma daquelas senhoras que estavam no helicóptero que caiu em 2012, se não me engano, 2011, né? Que era o helicóptero que levava os parentes e amigos do Fernando Cavendish, empresário do Sérgio Cabral, para uma festa aqui no interior do estado, se não me engano, e o helicóptero caiu e morreram todos os passageiros, que eram as mulheres, com crianças e tal. E que a família de uma delas, revoltada com o Sérgio Cabral, teria passado, depois que viu no laptop, enfim, teve acesso à senha e viu aquelas fotos, teria passado as fotos ao Garotinho, mas isso a gente não confirmou. Esse acidente de helicóptero expôs também as relações do Cabral com o Cavendish, quer dizer, foi um momento que revelou também um pouco dessa promiscuidade, como a Raquel falou um pouco mais cedo. Uma pergunta de alguém na plateia para você, para saber se a divulgação das fotos, a exposição da relação do Cavendish foi a gota d'água que desmascarou o Sérgio Cabral. Foi o início da derrocada política dele? Foi o início da derrocada, porque uma coisa é você fazer a denúncia só no texto. Tudo bem, pode ser devastador, pode, mas quando você tem imagem, fica mais forte. Então você vê um monte de
homens poderosos, que eram os homens mais poderosos do Rio de Janeiro em 2009, né? Governador, secretários de Estado, grandes empresários. Você vê esses homens representando o Rio de Janeiro, representando o Brasil, numa festa na Champs-Élysées, como se estivesse num bordel na Avenida Brasil. Sobem à mesa, no final da festa, colocam um guardanapo na cabeça e começam a dançar em cima da mesa. Isso valia aqui até um recado do Crivella. Agora que é hora de proteger as crianças, deixar esses caras fazerem isso. Entendeu? Porque os caras dançando com guardanapo na cabeça, em cima da mesa, e aqueles maîtres, com aquela formalidade toda de um grande palácio francês, vendo aqueles homens que eram os homens que representavam o Brasil, fazendo aquilo, eles não sabiam o que fazer, pediram lá em francês, eu não vou saber falar aqui em francês, quem souber fica à vontade, para os caras, por favor, queiram sair, queiram descer da mesa, que isso não faz parte desse ritual. É uma coisa que envergonha a gente, embora tenha bastante humor nesse livro, a gente fica envergonhado. Quer dizer, os caras perdendo totalmente a noção e começavam a puxar a dançarina pelo braço. Tinha uma moça lá, dançarina, eles começavam a puxar a dançarina pelo braço, uma coisa assim que você não vê nem em festa, pelo amor de Deus. Agora, quando isso vem à tona nas festas, tem foto do Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral enlouquecido, mas enlouquecido, entendeu? E teve até cena de ciúme, porque essa dançarina, ela se insinuava, assim, ela vinha dançando, se insinuava, mas fazia parte disso lá do contexto. Então ela se ensinou para o Sérgio Cabral, no momento que a Adriana Anselmo estava perto, a Adriana Anselmo deu um puxão no Sérgio Cabral e disse, aqui não, em português para ela, aqui não. Ela entendeu, saiu de perto. E depois afastaram a moça, disse, você pode ficar dançando, brincando, mas não se aproxime do governador, por favor. O Silvio estava contando toda essa questão da farra e a gente falando da questão da promiscuidade, e é impressionante como tanto os empresários como os políticos, eles às vezes passam muito do limite entre o certo e o errado e não querem isso divulgado, né? No caso dos Batista, na apuração da eleição de 2014, o Joesley deu uma festa. Quem esteve lá disse que era igual uma final de Copa do Mundo, onde ficava ligado na Globo News e estava lá o presidente do Bradesco, o senhor Henrique Meirelles, que tinha sido presidente do Banco Central, e eles ficavam comemorando cada deputado eleito, porque era uma vitória deles. O Joesley se sentia como uma vitória particular. E quando a Dilma foi eleita, Renan Calheiros liga para ele e fala, parabéns, Joesley. Como se ele tivesse ganhado a eleição. Tamanho a quantidade de dinheiro que ele tinha derrubado. E pessoas que tiveram na casa do Joesley, que é uma casa muito bonita, com pé direito altíssimo, a parede toda envidraçada, dizem que na porta tem uma plaquinha de metal escrito assim, pede-se que as pessoas aqui convidadas não tirem fotos, não façam gravações, não relatem nas redes sociais os momentos aqui vividos. Então, assim, o homem que gravou a República tem uma plaquinha na porta da casa dele pedindo para não ser gravado. Michael, vendo, enfim, a gente sabe a imagem que a política brasileira sempre teve, tem agora, talvez até ainda mais. Você falou que um dos objetivos da campanha Unidos contra a Corrupção, que está por trás desse livro, é disseminar as propostas contra a corrupção entre os candidatos ao Congresso no passado, agora entre os congressistas, né? Fazer com que elas de fato sejam implementadas, virem lei. Quais são os maiores desafios nesse processo de interlocução com os congressistas? A gente sabe que durante a eleição ninguém é contra a corrupção, né? Não existe movimento, ninguém é a favor da corrupção nas eleições, todo mundo é contra. Mas na hora, enfim, como a gente está vendo aqui nos relatos da Raquel e do Silvio, a prática é bem diferente. Como é que é quais são os maiores desafios que você enxerga nessa interlocução com o Congresso, especificamente? Estou aqui olhando para ver se meus filhos não aparecem de novo aqui. Lembrei daquela entrevista da BBC, que vocês devem ter visto também, né? Bom, pelo menos minha esposa não saiu rastejando, levando as crianças, mas eles estão lá fora. Esse é, Guilherme, um dos grandes desafios, justamente essa diferença entre o ambiente público e o dia a dia, o ambiente não privado, mas o dia a dia sem a atenção do público. Quer dizer, numa campanha,
e ainda mais naquele ambiente que eu mencionava, em que a corrupção é um dos principais elementos, preocupações do eleitor, ou seja, o eleitor vai formar em 2018, ele formou, em grande medida, uma parte grande do eleitor, a parte pequena já fazia isso, já formava o seu voto em função daquele que é o melhor candidato para combater a corrupção. Em 2018, uma parcela aparentemente maior das pessoas priorizou este tema, ou seja, a sua decisão, a Raquel mencionava, eu concordo, a eleição do Jair Bolsonaro, a ascensão de um partido como o PSL, que era um partido insignificante, um partido com menos de 5 deputados no Congresso, para a primeira, segunda força política no Congresso Nacional, tem nesse bojo, nesse contexto. É um partido, uma parte formado por polícias policiais, ex-delegados, pessoas que vocalizam, fazem campanha com essa bandeira principal. Né? Então, quer dizer, é uma mudança. Ali se tornou, e nesse momento, ninguém, como você coloca, ninguém se coloca a favor da corrupção. Não existe essa questão. Mas essa é a grande dificuldade de tornar essa força política toda, essa mobilização que se faz no momento de campanha, essa mobilização que a Lava Jato, com todos os seus acertos e, quero crer, poucos ou alguns erros, que alguns a gente está conhecendo pela Lava Jato, outros a gente já sabia, normal, é uma operação que tem muitos êxitos e muitos equívocos, e acho que a gente tem que tratar isso com certa naturalidade, e aí evitar e corrigir os erros. O judiciário tem instituições, ele tem mecanismos para corrigir os seus erros, ou os erros individuais. Então não é que, diante de um erro, diante de uma falha, diante de uma ilegalidade, a gente não joga a água e a criança, a água do banho e a criança fora juntos. A gente preserva, claro, a criança. Portanto, digo isso, esse é o momento, quer dizer, havia muita força, a Lava Jato trouxe essa força das eleições, agora essa é a grande dificuldade. No momento de retomada da normalidade, quando as pessoas estão discutindo outras agendas, a previdência entra no radar de todos, a violência volta a ser uma preocupação do cotidiano das pessoas, se é que ela algum dia deixou de ser, mas volta a ser prioridade, principalmente para a gente que está no Rio de Janeiro, enfim, tantas outras questões. Essa é a hora de tentar trazer, primeiro, para esses parlamentares, a prioridade para esse combate à corrupção. Ganhar um espaço nessa agenda, essa briga de um aperto ali no Congresso, a agenda das prioridades, é tentar furar essa fila e se colocar de novo lá na frente. Mas não é só isso. Qual o combate à corrupção a gente quer colocar? Porque a gente tem várias formas. Se a gente pensar qual é a sua solução para o problema da saúde, para o problema da segurança pública, em geral há muitas soluções. Em geral, os partidos, as propostas que os partidos se diferenciam justamente no tipo de proposta. Todos são a favor de uma saúde melhor, todos são a favor de uma sociedade com menos violência. Qual a solução? Então a corrupção, ela entra agora, essa é uma das dificuldades, quer dizer, qual combate à corrupção a gente quer, como é que a gente quer levar isso adiante. Aí eu friso que me parece que o bom caminho para o combate à corrupção é trazer a prevenção. Por exemplo, medidas como transparência, o acesso às informações pela sociedade, pela imprensa, embora muitos não vejam como uma medida de combate à corrupção, é muito efetiva. Cito, por exemplo, só para fechar, um exemplo da semana passada, ou retrasada, muito recente. Descobriu-se que um oficial do governo, uma pessoa do governo Bolsonaro, enfim, o governo está aí, é o governo da vez, restringiu as informações, proibiu o acesso às informações de quem visita o Palácio do Alvorada. Por exemplo, se a gente não tem acesso a quem visita, principalmente em horários, a história do Joesley, uma parte dela, é justamente essa visita noturna, e que conta muito. Ela deixa o jornalista investigar, ela permite a investigação, ela permite que a gente especule o que estava acontecendo naquele ambiente. É uma prática de lobby? É uma promessa que o presidente vai ter que cumprir? É uma troca de favores? Esse tipo de transparência, embora a gente possa não ver como um combate à corrupção, porque não tem nenhum juiz, nenhum promotor envolvido, é essencial. Portanto, esse é o tipo me parece, melhor caminho. Ampliar a transparência, dentre outras medidas, que são medidas de combate à corrupção no ano. Você mencionou a Vaza Jato, tem uma pergunta do público para você sobre isso. Eu ia fazer também essa pergunta, vou juntar as duas aqui já. A pessoa pergunta o seguinte: como esse vazamento das mensagens dos procuradores da Lava Jato e do então juiz e hoje ministro Sérgio Moro, isso demonstra uma politização na operação. Para
para você, isso pode ser considerado corrupção? E aí eu complemento. Como aprimorar o combate à corrupção quando aqueles que estão encarregados de combatê-la também adotam, por vezes, métodos que talvez possam ser considerados corruptos? Veja, a gente às vezes fala em corrupção, fala-se muito, no sentido não técnico, no sentido vulgar, cotidiano. Então a gente amplia. Ao sujeito é corrupto, etc. A gente, tecnicamente, como advogado, o advogado vai precisar. A corrupção, lá nas leis, no Código Penal, ela é um conceito bastante claro. Então, fazendo essa ressalva, a gente fala em corrupção no sentido amplo, muitas vezes. Então a gente tem que respeitar que as pessoas entendem a corrupção como esse desvio das funções, como o abuso do poder dado a essa pessoa para fins de interesse próprio, ou interesse de outra pessoa a quem esse poderoso quer favorecer. Então, nesse sentido, primeiro que eu acho que a Vaza Jato está em processo de estar conhecendo, tem muita coisa a ser conhecida ainda, mas parece já, do que a gente conhece, um dos elementos de se desconfiar, e agora começa a ficar mais claro, é que uma dessas falhas que eu mencionava da Operação Lava Jato é que os indivíduos, os protagonistas, incluindo os procuradores e o então juiz, que provavelmente, certamente, tem as suas escolhas pessoais, políticas. O sujeito vai lá na urna e escolhe também 2 números para votar para presidente da República. Talvez tivesse havido uma dificuldade de separar esses 2 âmbitos. Então há transparece nas mensagens um viés político nas ações. Proibir entrevista do candidato, talvez tentar evitar, tentar achar alguma coisa envolvendo um político que pode ser o coordenador da campanha do PT. Há elementos que indicam que pode ter havido uma politização desse momento da apuração. São práticas proibidas, portanto não deveriam acontecer, e nesse sentido sim me parece ter havido um desvio, e eu acho que dá causa para que... Veja, com isso eu não digo e não defendo isso, nem acho que é correto imaginar que toda a Lava Jato tem que ser anulada. A Lava Jato é uma operação, a gente fala em Lava Jato, mas já há muitas Lava Jatos. A Lava Jato é um nome tão forte que aquelas operações que se desdobraram, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem lá o juiz Bretas, tem uma força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, que são pessoas que menos públicas, o Eduardo Elhage, que é o procurador, mas esses indivíduos eles estão fazendo o trabalho deles, poderia não ser chamados de Lava Jato. Em São Paulo, em Brasília, inclusive o JBS está lá em Brasília, o juiz Valisney, enfim, no Nordeste agora. Então são todas ramificações que têm independência, elas não estão conectadas, não são nem os mesmos protagonistas. Então, nesse sentido eu digo, pode ter havido abuso, ele tem que ser punido, mas a Lava Jato ela tem que ser analisada na sua inteireza. Há muitas coisas positivas e a operação se desdobrou, se desenvolveu, e a gente tem que olhar, passar a olhar essas frentes com a autonomia que ela merece. Se há um equívoco, se há um mal feito, a gente tem que olhar só para esse mal feito, evitar que ele se propague e que ele produza injustiça. Eventualmente tem que voltar para trás de um processo ou outro. Acho que deve haver algumas anulações processuais, mas a gente não pode olhar isso como um efeito cascata, como se tudo que se chama Lava Jato padeça do mesmo defeito. Raquel, pensando nos limites e nos dilemas da atuação agora do ponto de vista da imprensa, a gente como público às vezes tem a sensação de que esses grandes casos de corrupção só aparecem, a maior parte dos casos aparecem na imprensa a reboque de uma investigação judiciária. Como aconteceu com o Raik Batista, por exemplo, que foi muito louvado durante muito tempo na imprensa e depois surgiu a denúncia. Aconteceu algo semelhante em relação ao JBS e outros casos. Você comentou no início da nossa conversa que você, como repórter de economia, algumas coisas no JBS chamavam a atenção. O radar captava que alguma coisa havia de errado. Quais são as dificuldades que a gente tem na imprensa para revelar esses escândalos de corrupção, digamos, antes do judiciário, com investigações próprias da imprensa? Por que isso não acontece com mais frequência na imprensa brasileira? Isso é uma reflexão que a gente tem feito sempre lá na Folha, né, que é um dos jornais mais ativos nesse processo, que a gente tem que tentar se antecipar ao judiciário e não estar sempre a reboque dele, né, ali buscando o próximo vazamento. Não que eu acho que eles não sejam importantes, tá? Acho que
são relevantes e tem que olhar, mas é difícil. Os problemas são vários, assim. Primeiro, existe uma coisa do ofício, né? O procurador quebra sigilo. Pode pedir à justiça para quebrar o sigilo fiscal, o sigilo telefônico, jornalista não. Então a gente conta apenas ali com o nosso poder de convencimento e operação. Eu me lembro, por exemplo, que no início da Lava Jato, eu fiz lá na Folha uma investigação sobre o Renato Duque, que era o operador do PT dentro da Petrobras, fui atrás do patrimônio dele, encontrei um patrimônio muito maior do que se imaginava. Tinha gente que me dizia que dentro da casa dele existiam um monte de quadros que ele tinha comprado com dinheiro roubado e tal. Fui atrás dele, falei com ele, produzi a matéria, mas depois que a Polícia Federal entrou lá é que ela realmente conseguiu comprovar muitas coisas que a gente tinha investigado ali. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os jornais estão cada vez com uma situação financeira mais complicada. Então, além de você ter personalidades públicas como o Bolsonaro destratando a imprensa todos os dias, os jornais estão passando por uma situação financeira muito delicada, a mudança do modelo de negócio com a internet e o pagamento, a manutenção de repórteres investigativos, como eu, como Silvio, é cada vez mais complicada, né? Uma mão de obra cara. Feita essas duas ressalvas, eu acho que sim, falta um pouco de empenho na imprensa para descobrir as coisas de antemão, não ficar tão a reboque. Na Folha a gente tem um caso que se tornou emblemático, que é o caso do sítio de Atibaia, de um colega do Flávio, em que ele teve uma dica e foi lá gastar a sola de sapato para ver quem tinha pagado a obra do sítio e chegou na Odebrecht, né? Entrevistando as pessoas, indo ali no dia a dia. Eu acho que é isso, tem ressalvas a ser feitas, mas sim, a gente precisa cada vez mais, essas ressalvas não são desculpa, a gente precisa continuar insistindo para não ficar a reboque do judiciário, até porque acontece isso que a gente está vendo, né? Você acaba divulgando só o que interessa por um lado. Silvio, você falou também no início sobre o papel que a imprensa carioca teve, de certa forma, nessa ascensão meteórica do Cabral. Ele era tratado na imprensa local como uma moradinha do Rio, chegou-se a publicar matérias com esse tipo. E a gente sabe hoje, pela relação do próprio Cabral, que o fato de o Rio de Janeiro ter sido sede das Olimpíadas é fruto de propina paga por ele, segundo ele próprio, ao COI. Porque, pelo menos de euforia, isso não foi divulgado, nem investigado, aparentemente, na imprensa. Para você, a imprensa falhou na cobertura do governo Cabral? Quais foram essas falhas? Falhou. Mas é uma falha direcionada, porque se o repórter não tem liberdade para investigar, para perguntar, para questionar, eu estou aqui me referindo ao que me foi dito pela Angelina Nunes, que foi repórter do Globo e trabalhava no Globo na época. Eu não trabalhava no Globo na época. Nunca trabalhei no Globo. Então, quer dizer, fica com as ações limitadas. Se você tem um indício, tem um telefonema, tem uma denúncia e não pode avançar, porque o governador na moradia do Rio, enfim, tem outros tantos interesses, eu estou dizendo, o papel do repórter fica limitado, né? Porque depende de uma série de razões, depende da linha editorial, depende da relação da cúpula do jornal com A ou B, infelizmente ainda é muito assim. Eu, em 21 anos de Estadão, nunca tive esse problema, até porque a maior parte da minha trajetória no Jornal do Estado de São Paulo foi na editoria de esportes. E na editoria de esportes, todo mundo sabe, todo mundo é corrupto mesmo, entendeu? Não na editoria, desculpa, mas enfim, no setor de esportes. CBF, FIFA, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional, então ali está todo mundo no mesmo plano. Ali não havia problemas, né? Por exemplo, essa questão de comprar voto do COI, eu não posso dizer que já sabia, mas eu deduzia que tinha sido isso. Porque
É o histórico desses grandes eventos internacionais, é o histórico das Copas do Mundo, é o histórico das Olimpíadas, é compra de voto direto. Entendeu? Na verdade, o Sérgio Cabral falou no máximo de 8 ou 7 votos, comprados num universo de mais de 100 votantes. Mas deve ter sido mais, porque tem os intermediários, entendeu? Tem os grupos, entendeu? O João Avelange, que é reverenciado por meio mundo, entendeu? Teve que sair correndo, já com 90 e tantos anos, da FIFA, porque ele era presidente de honra da FIFA, e do Comitê Olímpico Internacional, que ele era também, tinha uma gradação lá no Comitê Olímpico Internacional, não sei se era presidente de honra, enfim, ele era do Comitê Executivo. Ele teve que sair correndo dos dois, porque ele se envolveu, no final da vida, em corrupção, levando dinheiro da ISL, que era uma empresa de marketing suíço, junto com o Ricardo Teixeira. Aí entra a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, entra a COB, Comitê Olímpico Brasileiro, no caso do Arthur Lúcio, que foi preso, tinha escondido não sei quantas barras de ouro lá na Europa, na Suíça, enfim, isso não é novidade, essa questão nas esferas esportivas não é novidade, mas eu, no Estadão, nunca tive, nesses 20 anos, embora o Estadão seja um jornal bastante conservador, e nunca ouvi, também lá entre os meus colegas, não pode A ou B. Agora, essa questão do Sérgio Cabral era isso. O Sérgio Cabral tinha poderio, potencial para chegar à presidência da República. O jornal visualizava isso. Um carioca, né, da Gema, que ele roubou esse título do pai, que a princípio é um cara honesto, eu gosto muito dele. Enfim, poderia chegar à presidência. O que isso não representaria para o Jornal do Rio? Agora, eu estou apresentando uma visão parcial, pontual, digo, de uma pessoa que trabalha no Globo. Não estou dizendo que tenha sido assim. Gente, esses endeusamentos que o Silvio fala, eles são muito complicados de analisar, eles não devem acontecer. Por exemplo, no caso do ministro Sérgio Moro. Moro, quando era juiz, existia praticamente um endeusamento da mídia em torno da figura do Moro. E a Folha, que é um jornal muito questionador, né? A Folha é oposição sempre a qualquer governo, a gente se questionava isso, assim, sabe? Que a gente precisava cobrar mais o Moro, investigar as ações dele. Ninguém pode ser endeusado. Você tem que sempre questionar, por mais bem intencionado ou talentoso que aquela pessoa possa ser, porque isso no jornalismo a conta sempre aparece. Uma pergunta pública para vocês dois, durante a apuração do livro, vocês se sentiram de alguma forma ameaçados em algum momento por estarem mexendo em despesas de corrupção? Olha, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Não, eu não me senti ameaçada. Eu acho que conforme você vai fazendo jornalismo investigativo, você vai criando uma certa casca grossa ali para lidar com essas coisas. O que acontece muito são pressões, né? Ameaça de processo, acho que nenhuma ameaça física, mas assim, a pressão dos assessores de imprensa, que eles contratam, né, vários corruptos, então eles gostam de contratar muitos, tentando te levar para o caminho errado, pressão de advogado, mandando intimação para o jornal, mandando você tirar a matéria do ar. Só que com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso para não deixar que isso te desvie do seu caminho. Não que seja fácil, mas conforme você vai ganhando estrada ali, você vai aprendendo a lidar com essas pressões, a apaziguá-las e não deixar que ela te tire do caminho. Agora, receio físico por mim, pelos meus filhos, Desconforto, entendeu? Mas como é um tema de corrupção, só de 70 anos para cá, por exemplo, a construção do Maracanã, houve muitas denúncias de corrupção lá em 50. Depois está no livro da Raquel, na construção de Brasília, o Juscelino Kubitschek foi questionado uma vez pelos repórteres, presidente, estão roubando. Ele falou, mandei construir, não mandei roubar. Brasília, a gente sabe, Itaipu, Transamazônica, Ponte de Niterói, usinas. Então, quer dizer, a gente está falando de corrupção brava, a gente está falando de corrupção, é um desconforto, até porque todos os personagens estão aí, né? Em evidência, às vezes estão presos, às vezes não estão, ficam presos 2 dias, voltam. Mas eu guardei sempre o que os meus editores me disseram. Silvio, não se preocupe com ameaça, com falta de segurança com relação a esse livro,
Porque os caras que são os protagonistas do livro, eles estão muito mais preocupados com os advogados deles, porque eles têm processo a cada 7 dias. Eles são julgados a cada 15 dias. Eles têm que se preocupar com a defesa deles, eles não vão se preocupar com o livro. Aí isso me confortou um pouco. Só lembrando, um caso que não tem a ver com a imagem, mas quando eu entrei na Folha, o Ike Batista estava quebrando. Não, ainda não tinha começado a quebra dele, existia um rumor, e eu descobri uma informação de que ele tinha dado um calote de 500 milhões de reais num grupo espanhol. Fui e publiquei. No outro dia chegou uma petição enorme no jornal, mandando a gente tirar tudo do ar e tal. Naquele momento eu fiquei um pouco receosa. Aí o jornal chegou para mim: você tem provas, você tem gravações? Eu falei: não, eu tenho a informação. Eu conversei com gente do Ike, que me disse que é verdade, e conversei com gente ligada aos espanhóis, que me disse que é verdade. E aí eu me lembro que o chefe do jurídico lá da Folha, que é um cara muito experiente, ele chegou para mim e falou assim: olha, Raquel, a gente vai preparar a nossa defesa, porque a Folha mandou ele passar, falou: não vamos tirar nada do ar. E aí ele virou para mim e falou assim: deixa eu te perguntar só uma coisa, é verdade? Aí eu falei: é verdade. Ele falou: então não se preocupe, porque a verdade sempre aparece. O Ike quebrou de forma tão espetacular que o último problema da vida dele depois era eu. Então acho que é isso, a verdade ela sempre aparece. Se você for fiel, se você fizer uma apuração séria, não deixar brecha, não deixar ponta solta. Por exemplo, o Why Not, o pessoal da Intrínseca sabe, nós passamos esse livro por vários advogados, nós nos preparamos uma enxurrada de processos e não tomamos nenhum nada até agora. Nós nos precavemos, fazer um trabalho certo e não deixar ponta solta. Guilherme, também teve um cuidado com relação às fotos do quadro do guardanapo. A gente ficou com medo, né, que por causa das fotos pudessem impedir a circulação, alguma coisa, se tivesse problema de justiça. O que a gente decidiu fazer? Pegar as fotos que estavam no processo do Ministério Público Federal. Pegamos um arquivo do Ministério Público Federal, não teve questionamento nenhum. Já uma outra pergunta do público. A gente falou bastante do legislativo em relação ao Congresso, mas a professora José pergunta se algum dos 3 poderes da República pode representar mais danos em termos de corrupção. Como deve ser essa abordagem de combate à corrupção em relação aos 3 poderes da República? É interessante a pergunta, porque a gente costuma focar a corrupção, há momentos em que o foco é no executivo, é o governador, ou ex-governador, quase todos os ex-governadores, ex-presidentes da República, enfim, pessoas do executivo que têm um protagonismo de controle do orçamento, da agenda política, são pessoas influentes, portanto, podem decidir, podem tornar setores, através de incentivo fiscal, podem tornar setores muito lucrativos, diminuir a taxa, os impostos que as pessoas pagam, enfim, o legislativo, por sua vez, também, como a gente viu, portanto, e o judiciário, como está por fora desse radar, o judiciário ele é menos exposto, não são pessoas levadas às suas funções por voto popular, portanto, tem um escrutínio público menor, não passa pelo crivo do público com tanta frequência, com exceção do Supremo, que é um tribunal que se tornou muito público, muito conhecido, muito importante, que é altamente politizado, mas eu diria que, sob esse ponto de vista, talvez ainda não tenhamos o acompanhamento dos bastidores do judiciário como deveria. Não por menos, muitas pessoas esperavam ou esperam ainda, se a Lava Jato prosseguir ou qualquer outro desdobramento, chega para o judiciário. Eu não tenho nenhuma dúvida que o judiciário tem casos de corrupção. E, na verdade, esse é um ponto interessante sobre a corrupção. Porque a corrupção não é, a gente fala, vamos acabar com a corrupção. Essa me parece ser uma forma equivocada de encarar a corrupção. Vamos manter a corrupção em níveis baixos, controláveis. A corrupção é tão presente, sempre foi na história do Brasil e de outros países. Dinamarca, Suécia, os escandinavos em geral, que são conhecidos por seus baixos índices, eles também têm corrupção. A questão é constante monitoramento. Por isso que muitas vezes no Brasil até virou um lugar comum dizer que temos muitas leis, mas elas não são aplicadas. O problema é aplicar as leis. Parte é verdade, tem uma baixa efetividade, eficácia de algumas leis, de algumas. Portanto, só por outro lado, esse não é o único problema. A legislação é um trabalho constante. A gente tem que aprimorar a legislação sempre para que ela dê conta do próximo
gargalo, a próxima descoberta, o crime organizado, o corrupto dos bastidores, ele também se inova, se moderniza. São pessoas inteligentes que, igualmente, têm muitos recursos técnicos para fazer a corrupção valer. Então, a gente está falando dos poderes, a pergunta era, os poderes diriam que a gente tem que tratar isso com uma certa normalidade, no sentido que a corrupção ela é normal, ela acontece. Agora, os níveis brasileiros, eles são anormais. Tanto lidar com aquilo com uma certa, como se fosse um problema cotidiano para lidar. Se a gente tem que levar água, luz para a casa das pessoas sempre, recolher os esgotos, o esgoto, que aliás é algo que a gente não faz no Brasil, a gente precisa lidar com a corrupção constantemente, modernizar. Então, a cada novo período, a gente tem que pensar nas soluções. E não só nos poderes. Então, o Carolina, o Silvio falava da CBF, da FIFA e da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. Por exemplo, a lei brasileira, ela não lida com a corrupção privada como corrupção. O que é corrupção privada? A ideia de corrupção ela depende do poder público, de dinheiro público envolvido. Então, se a FIFA ou a CBF, que são privadas, embora tenham um elevadíssimo interesse público em países como o Brasil, que o futebol é uma paixão, mas se o agente da FIFA ou da CBF recebe recurso, propina, para poder autorizar, quer dizer, favorecer uma empresa para exibir televisionar os jogos, ou qualquer outro tipo de para fornecimento de materiais esportivos, seja qual for, quer dizer, recebe dinheiro ilegal para favorecer, isso em outros países é corrupção. Não por menos, o Marinho, que é o ex-presidente da CBF, foi preso nos Estados Unidos. Qual é a defesa dele? Foi a defesa dele, ele diz o seguinte: eu não posso ser preso nos Estados Unidos porque no Brasil o que eu fiz não é crime. Não é crime. Esse é um dos argumentos da defesa dele. Portanto, essa é uma das medidas que a gente quer implementar. Então, por que não trazer, inovar, tentar fechar esse gargalo e trazer a corrupção também para o âmbito privado? Um comentário. Eu acho que a sociedade, o Michel estava falando lá no começo da fala dele, de que a corrupção agora está um pouco mais em baixa, vamos dizer assim, a sociedade está preocupada com violência e tal. Eu acho que esse é um dos momentos em que a sociedade tem que estar mais atenta à corrupção. Porque a gente tem um governo que teoricamente foi eleito porque tem a promessa de acabar com a corrupção. Só que esse governo está usando desse arcabouço pelo qual ele foi eleito para tentar interferir na Polícia Federal, para interferir na PGR, indicando um procurador-geral que não foi ali apontado pelos procuradores na lista tríplice. Então, eu acho que esses são os momentos mais delicados, onde a sociedade tem que estar mais atenta. E não só em relação ao setor público, mas também ao setor privado. 2 anos depois do Joesley Day, as ações da JBS voltaram a subir vertiginosamente, estão entre as mais valorizadas hoje na Bolsa. É possível acreditar que a empresa tem práticas menos ilícitas hoje? O mercado aprendeu alguma coisa com esse episódio do JBS? Olha, eu não tenho acompanhado o dia a dia da JBS depois de fazer o livro, mas sim, você teve uma mudança grande das empresas provocadas pela Lava Jato, que é o crescimento dos departamentos de compliance, né, que dizem a Odebrecht passou por esse processo, a JBS passou por esse processo, um processo muito parecido com o que viveu a Siemens na Alemanha, depois de todo aquele escândalo de corrupção, que é colocar regras mais claras dentro da empresa, estabelecer, é o que o Michel estava falando, é a prevenção, você estabelecer procedimentos que inibam a corrupção. Agora, a gente só vai ver com o tempo enquanto isso funcionou, porque uma coisa é você ter uma cartilha linda ali dentro da empresa sobre como combater a corrupção interna, a outra coisa é você colocar em prática. Então, eu só acredito quando eu vejo. Se o tempo me mostrar que mudou, eu vou acreditar. Enquanto isso, continuamos vigilantes. Silvio, depois daquela farra do filme, depois daquela farra, a cúpula do governo Cabral quase toda foi presa ou pelo menos investigada. Cabral, Pezão, Wilson Carlos, Sérgio Cortes, o Eduardo Paes, que estava lá na festa, tentou ficar no cantinho, mas estava lá, perdeu a eleição para governador por Wilson Witzel, desconhecido que surgiu no vácuo da política deixada pela derrocada do Cabral. A gente está vendo ainda a ressaca daquela farra aqui na política carioca. Você vê uma perspectiva disso mudar, dessa antipolítica em se instalar de vez no Estado? Olha, como a Raquel disse, em relação ao Joesley, eu acho que
possível que daqui a alguns anos a gente possa ter acesso aos fatos que ocorrem hoje. Até meses atrás, o Pezão, representante do Cabral na continuação do governo, comandava o Rio de Janeiro, está preso também. Não dá para, assim, é uma ressaca, agora é muito cedo também, embora seja também um governo, pelo menos do meu ponto de vista, muito conservador, que não vai somar nada, o governo atual do Estado, mas enfim, não sei se, sinceramente não sei se existem ainda indícios, ou se já existem indícios, né, de grandes desvios. Eu acho, sinceramente, Guilherme, eu vou aqui abrir meu coração para vocês. Eu acho que essa questão da corrupção passa também pela questão íntima, pela questão pessoal. Eu acho que depende muito de cada um se reconhecer como cidadão e responsável pelo que a gente quer construir na sociedade. Então eu acho que passa muito por essa questão íntima. Não estou totalizando a questão aí, mas eu acho que passa muito por isso. O Guilherme, uma coisa que eu lembrei agora, acho que vale contar aqui, que foi assim, difícil fazer esse livro também, por causa de uma situação específica. Na Olimpíada de 2012, eu estava cobrindo lá em Londres, eu passei mal num jogo de vôlei, com uma dor terrível. Depois eu vinha saber que era um cálculo renal, mas eu não sabia, eu pensei que tivesse infartão e uma dor na barriga. E achei que ia morrer em 15 segundos. Enfim. Era uma dor terrível, quem já teve sabe. E de repente eu me vejo socorrido, e eu não conhecia eles pessoalmente, eu me vejo socorrido pelo Sérgio Cabral e pelo Pezão, que estavam do meu lado lá em Londres, assistindo ao jogo, e me socorrem. E pegam o meu laptop e minha mochila e começam a correr para chamar o médico. Depois eles veem, todo mundo brincou, né? Eles devolveram o laptop, eles devolveram a mochila. E assim, você pode imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, nem me ocorreu de falar isso agora, não sei porquê, mas enfim, os caras me socorreram, foram chamar o médico, o Sérgio Cabral nervoso, o Pezão, quase me segurando no colo, me botaram numa cadeira, né? E depois o livro, né, que expõe basicamente o Cabral. O Pezão pouco aparece aqui, porque o Pezão naquele momento era uma figura decorativa, né? Agora, todo o staff praticamente do Sérgio Cabral comprometido, talvez um dos poucos que, enfim, fizeram parte do governo, mas não tiveram nenhuma participação. Um dos poucos que não tiveram nenhuma participação foi o Júlio Punhão, que morreu recentemente. Tem 15 dias, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Sérgio Cabral, do governo do Estado, e não tinha nada que comprovasse, que desabonasse a conduta dele. Mas é uma exceção. Ele, mais um ou dois. A gente tem tempo para uma última pergunta aqui para o Michel. Como a Raquel falou agora há pouco, a gente tem hoje o presidente Bolsonaro que se elegeu com um forte discurso anticorrupção. Mas a gente vê na prática no governo a permanência de práticas muito antigas, ministros acusados de corrupção que permanecem no cargo, o uso de emendas parlamentares para negociar votos no Congresso, proteção a aliados, a familiares, etc. E agora tem essa nova camada ainda, que é a proximidade da Carlos Bolsonaro com as milícias, traz toda uma nova gama de questões no combate à corrupção. Ainda assim, o presidente se coloca como alguém que contra a corrupção. Então, como última pergunta, eu falaria o seguinte: como a gente pode fazer para não permitir que o discurso anticorrupção seja sequestrado por esse tipo de político? Essa é uma questão difícil, porque a corrupção ela é um emblema, ela é um símbolo político com muita força, muito poderoso. Se a gente olha alguns anos para trás, nos anos 80, outros partidos políticos, está no caso do PT, não o único, também se empoderou, se apropriou do discurso de corrupção para levar adiante algumas das suas bandeiras. No começo da década de 90, 89, esse presidente Collor, senador, também se apropriou, senador de Marajás, do discurso de corrupção para fins políticos. E mais recentemente, claro, com a crise, com a corrupção de fato que houve no governo do PT,
Bolsonaro e outros se apropriaram a bola da vez, então, da apropriação do discurso de corrupção. E aí, claro, há uma polarização, quer dizer, como se a defesa da causa anticorrupção pudesse ser apropriada, pudesse ser protagonizada por um dos lados da política. Esse é um desafio da gente tratar a corrupção, como eu estava dizendo, como a anticorrupção, as propostas de combate à corrupção, como algo absolutamente permanente na sociedade. Então não é momentaneamente, precisa se combater, obter, portanto. Não, nós precisaríamos combater, já de antemão, eu pelo menos já tinha certeza que estudo o tema, precisaria combater a corrupção do governo Bolsonaro, precisaríamos combater a corrupção do próximo governo, seja ele qual for, porque é um elemento permanente da política brasileira e de outros países. Então esse é um desafio e as pessoas, aí eu acho que a projeção dessa responsabilidade é maior nas pessoas, no nosso dia a dia, de sabermos, portanto, que embora o indivíduo possa se guiar pelo combate à corrupção, mas não partir do A contra o B, porque o A é o protagonista da agenda de corrupção, mas porque o A tem uma proposta de corrupção que parece mais efetiva que a B, como faz em paralelo com outras áreas da política pública. Políticas de combate à corrupção, a parte do trabalho do judiciário, também são políticas públicas. Se o presidente decide fazer uma política de maior transparência, é uma política pública dando efetividade ao combate à corrupção. Se ele decide fazer o contrário, ele também atua. Se ele decide não honrar a lista tríplice da Procuradoria para o próximo Procurador-Geral da República, ele enfraquece o combate à corrupção, ou enfraquecer uma grande instituição que a gente viu nos últimos anos que foi importantíssima. Portanto, acho que a responsabilidade nesse caso é nossa, de passar a ver a corrupção como algo permanente, que todos os governos, seja de qual partido for, estão suscetíveis, vão falhar nessa questão. Portanto, a minha recomendação, ou a minha resposta a essa difícil pergunta, seria projetarmos nós o combate à corrupção como algo permanente e que todos os partidos são vulneráveis, igualmente todos os partidos são capazes de ter agendas de combate à corrupção. A gente vai poder, então, selecionar até com viés ideológico, quer dizer, há formas de combater a corrupção que são um pouco mais de viés de esquerda, e há formas de combater a corrupção que talvez sejam, como a gente vê na política de segurança, na política de emprego, na política de previdência. Há propostas de campos políticos diferentes, a gente pode escolher qual é a melhor forma, mas me parece absolutamente impensável que um governo, ou qualquer partido, qualquer candidato, ainda que seja considerado um mito, não será suscetível de corrupção. Obrigado, Michel. Obrigado, Raquel, Silvio. Obrigado a todos pela presença. Boa tarde.